quando eu vi a história do companheiro Kassab, eu comecei a rir. Porque, como ele disse, se a eleição fosse hoje, eu perderia. Eu olhei no calendário e percebi que a eleição vai ser só daqui a 2 anos. Eu fiquei muito despreocupado, porque hoje não tem eleição. Segundo, eu acho que o Kassab foi injusto com o significado do companheiro Haddad no Ministério da Fazenda. É importante a gente lembrar. Eu posso não gostar pessoalmente de uma pessoa. Eu posso ter crítica pessoal àquela pessoa. Mas não reconhecer que o companheiro Haddad começou o nosso governo coordenando a PEC da transição, porque a gente não tinha dinheiro para governar o país em 2023. E nós conseguimos, num governo, num parlamento totalmente adverso, totalmente, porque o meu partido só tinha 70 deputados em 513, a gente conseguiu aprovar a PEC da transição, que permitiu a gente ter dinheiro para cuidar das políticas, pagar inclusive dívida do governo passado, e ainda teve política para fazer mais investimento em educação e também no Bolsa Família. Então, é uma coisa que eu acho que o Haddad é um ministro extraordinário e está fazendo. A segunda coisa é o arcabouço fiscal. Ou seja, o companheiro Haddad coordenou com o Congresso Nacional, sabe, uma indicação de uma seriedade administrativa estupenda. Ou seja, ele convenceu todo o governo e o Congresso Nacional de que, além da gente cumprir o arcabouço fiscal, a gente não poderia gastar mais de 2,5% em investimento. Essa é uma coisa extraordinária, porque isso foi feito contra todas as pessoas que querem, sabe, investir mais. Não é gastar, é investir mais. E foi aprovado no governo e foi aprovado no Congresso Nacional. Depois, o companheiro Haddad coordenou uma coisa que o mundo vai agradecer e o Brasil vai agradecer, que foi a aprovação da reforma tributária. Jamais houve uma reforma tributária feita num regime democrático. Jamais. Uma política tributária aprovada com o Congresso, sabe, funcionando da forma mais independente, com o Senado trabalhando da forma mais independente, com a imprensa fazendo a crítica que quiser fazer, e com a organização da sociedade totalmente livre, nós conseguimos a proeza. Foi, na verdade, um milagre que nós conseguimos fazer uma política tributária que vai entrar em vigor em 2027, para que o Brasil passe a ser um país mais atrativo para investimentos estrangeiros e mais seguro para os investimentos nacionais. Ou seja, na verdade, só por isso o Haddad deveria ser elogiado pelo Kassab. Agora, eu não posso, sabe, pedir para o Kassab elogiar se ele não quer elogiar. Então, eu acho, primeiro, que não tem eleição agora, então estou tranquilo. Sabe? É como se falasse agora, o Corinthians vai perder o campeonato de 2026. Deixa chegar o campeonato para ver se ele vai perder. Outra coisa é o Marcos Pereira. É importante lembrar que eu não tive apoio de muitos partidos desses na época das eleições. Muitos deles não me apoiaram nas eleições. Daí porque a indignação de muita gente de achar que eu não teria condições de governar, porque tinha muito partido que não tinha votado em mim e que eram maioria no Congresso Nacional, contra os 70 do PT, os 10 do PCdoB, os 10 do PSB. Nós éramos muito poucos. E o que aconteceu? Foi o momento em que nós aprovamos mais projetos de lei e medida provisória na história desse país. Numa demonstração de muita capacidade de conversa, de muita capacidade de articulação, de muita competência, de ceder naquilo que você pode ceder, porque quando a gente manda um projeto para o Congresso Nacional, esse projeto não é obrigatoriamente votado do jeito que a gente quer. Nós compreendemos que o Congresso tem um direito de mudar, de fazer emenda. Se for colocado jabuti, eu veto. E mesmo assim o Congresso tem o direito de derrubar o meu veto. E mesmo assim eu tenho o direito de recorrer à Suprema Corte para manter o meu veto. É assim que funciona a democracia. É assim que funciona a democracia. Então, se os republicanos vão me apoiar ou não em 2026, deixa chegar 2026. Deixa chegar, gente. Não vamos tentar antecipar 2 anos. O meu problema agora é fazer com que 2025 seja o ano da melhor colheita política desse país para o meu governo, da melhor política de obras públicas para o meu governo, da melhor
da melhor colheita possível de inclusão social do meu governo, em todas as áreas. Em todas as áreas. E vocês, eu tenho certeza, irão participar desse resultado da forma mais extraordinária possível, porque o que nós fizemos, e vamos fazer na saúde, o que nós estamos fazendo na educação, o que nós estamos fazendo no transporte. Ontem eu participei de um ato de transporte, vocês sabem que em 2 anos, em apenas 2 anos, nós já fizemos o dobro do que foi feito em 4 anos no governo passado. Vocês sabem que nós vamos fazer 41 licitações com empresas privadas para consertar as estradas brasileiras, contra 6 que foi feita em 4 anos no outro governo. Então, essas coisas é que vai mostrar a diferença entre o Brasil de agora e o Brasil do futuro e o Brasil do passado. O Brasil da democracia e o Brasil da antidemocracia. O Brasil da democracia e o Brasil do golpista. O Brasil da verdade contra o Brasil da mentira. É esse país que a gente vai mostrar. E eu quero que vocês acompanhem da forma mais democrática possível, para vocês poderem escrever aquilo que vocês querem, sem que o presidente fique ofendendo vocês, sem que o presidente fique desacatando vocês. Porque tem gente que acha que jornalista bom é aquele que escreve um artigo favorável ao governo. Eu penso diferente. Eu acho que jornalista bom é aquele que escreve a verdade, contra ou a favor, mas que seja a verdade. Então há uma diferença muito grande de comportamento do Estado brasileiro hoje, do governo, com relação ao tratamento da sociedade. E vocês têm que saber de uma coisa. Para mim, a democracia é a coisa de maior relevância nesse instante na humanidade, não é no Brasil. A democracia é a coisa mais importante. Ou a gente mantém a democracia funcionando, ou a gente vai ter estados autoritários mais do que Hitler e mais do que o fascismo. E é por isso que a democracia é um valor incomensurável na minha vida daqui para fora. Eu tenho dito para os trabalhadores, eu tenho dito, ao invés de vocês ficarem fazendo pauta de reivindicação, façam quantas vocês quiserem, mas coloquem a democracia, porque só com democracia é que vocês conquistam as coisas. Só com democracia, com o direito de greve, com o direito de xingar governo, com o direito de fazer passeata, com o direito de fazer tudo. Se a gente perder isso, a gente perde a coisa mais extraordinária, que é a democracia. Eu gosto tanto da democracia, porque jamais, no regime autoritário, o metalúrgico seria presidente da República. Jamais. Jamais um índio seria presidente da Bolívia. E a democracia ela é extremamente importante, porque ela permite o contrário. Ela permite uma aliança como eu e o Zé Alencar. Ela permite uma aliança como eu e o Alckmin. Quem é que imaginava que eu ia fazer uma aliança com o Alckmin? E eu fiz, e sou agradecido pelo extraordinário serviço que ele está prestando ao Brasil e ao meu governo. Vamos lá. Nessa semana, o senhor foi noticiado que o senhor autorizou o aumento do diesel para a Petrobras. E isso é uma questão que interfere nos caminhoneiros. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não autorizei aumento do diesel. Porque desde o meu primeiro mandato, que eu aprendi que quem autoriza o aumento do petróleo, derivado de petróleo, é a Petrobras e não é o presidente da República. Essa é a primeira verdade que eu quero dizer. Eu já aprendi há muito tempo isso. E aprendi uma outra coisa. Se a Petrobras tiver que fazer um reajuste, e veja a diferença, eu falei reajuste e você falou de aumento. É porque se ela tiver que fazer um reajuste, ainda assim, não levando em conta o aumento da inflação de 2023 a 2024, sem contabilizar a inflação, se colocar essa inflação no preço, se ela fizer reajuste, ainda assim será menor do que dezembro de 2022. Só para você ter ideia, quem está aumentando é o CONFAS, que está reajustando, o COFINS em 6,75, uma coisa mais ou menos assim. Esse aumento. O que nós estamos fazendo, se ela decidiu fazer, e se ela for fazer, é um reajuste que ainda assim vai garantir que o preço do diesel fique abaixo daquilo que era em dezembro de 2022. É isso que eu sei, pela imprensa, inclusive. Li muito hoje o que vocês escreveram ontem, mas ainda não fui avisado se ela vai aumentar ou não, e ela não precisa me avisar. Se ela tiver uma decisão de que para a Petrobras é importante fazer o reajuste, ela que faça. E comunique à imprensa. Tá? Sobre os caminhoneiros?
Veja, se tiver uma movimentação de caminhoneiros, eu vou fazer o que eu sempre fiz a vida inteira. Nós vamos conversar com os caminhoneiros, nós vamos colocar tanto o ministro do Transporte, sabe, como o ministro da Administração, a Esther, para conversar. Sabe, nós não temos nenhuma preocupação, nós vamos conversar com todo e qualquer setor que tiver qualquer problema com o governo. Sabe? Então, é isso. Nada que seja alarmante se a gente tiver disposição de conversar. E nós temos disposição de conversar, e os caminhoneiros só têm que saber da verdade. Ele tem que saber o preço do diesel em dezembro de 2022 e o preço do diesel agora. Ele sabe que está mais barato. Está mais barato o diesel, está mais barato a gasolina, está mais polido o gás de cozinha. E vão continuar mais barato. É isso.